E como você sente o time hoje? Porque o time do Corinthians está em penúltimo lugar, Sim. só ganhou um jogo, e só ganhou um jogo do último colocado, né, que é o Fluminense. Sim. Não ganhou de ninguém pra cima. É. Como você sente o ambiente ali dos jogadores? É, Porque assim, eu olho pro jogo, por exemplo, contra o Palmeiras. O Corinthians não jogou nada, ninguém faz nada, não acontece nada, sabe? E é dominado por qualquer time, sofreu contra o Cuiabá, perdeu, o goleiro pegou um pênalti, né, o Donelli. Enfim, como que você sente ali? Apesar que hoje em dia vocês não têm tanto contato assim, né? Sim, sim. Antigamente o repórter ficava no campo, sabia tudo que estava acontecendo. Mas qual é a sensação que você tem do time? Hoje em dia a assessoria blinda demais, né? Então o contato que a gente tem é nessas viagens. É que eu costumo fazer bastante viagens com o Corinthians, então às vezes se hospeda no mesmo hotel, conversa ali no hall, enfim, comissão técnica, jogadores. Hoje, falando hoje, eu enxergo uma situação muito preocupante com a queda do Antônio. Por quê? Quando estava o Mano Menezes, no final ali do comando dele, o que eu conversava com alguns jogadores é que ninguém estava mais alinhado com o treinador. Assim, ninguém compraria a briga dele, sabe? O Mano, Ah, não odeio, mas também não compra a lá do briga. Mano, né? Isso, o Mano Menezes. Entra o Antônio Oliveira, ele tinha um ambiente muito bom. Pelo menos com a maioria dos atletas. E aí você olha a performance de alguns individualmente falando. Principalmente do Yuri Alberto. Sim. Ele foi outro com o Antônio Oliveira. Sim. Agora sai o Antônio Oliveira. O próximo que assumir, como é que fica o clima com esses jogadores de vestir a camisa? Porque eles enxergam num cenário ali, eu vejo as falas distintas, tá? Por exemplo, perdemos líderes. Não tem. Hoje o líder em campo é o Ranielli, que acabou de chegar. Já Tem tá carregando. 6 meses de Corinthians. Então, assim, é dele. As entrevistas dele, ele é um pouco mais realista, ele é mais pé no chão, ele é um cara bem consciente. Não tá bom, precisamos melhorar. Então você sente, e ao mesmo tempo você sente um. Não que ele esteja assustado, mas que, caramba, é tudo isso mesmo, não esperava ser tudo isso. Os jovens é aquele discurso mais. O próprio Donelli, né? Apesar de ele de ter uma experiência em seleções, de base e tal. Nasceu lá no Corinthians e tal. Mas ele mesmo é aquele discurso, né? Depois do jogo contra o Palmeiras, eu falei: vocês estão fechados com a comissão técnica, com o Antônio Oliveira? Porque ele tá balançando no cargo, isso um dia antes da demissão. Perguntei na Zona Mista. Ele: sim, a gente tá fechado com ele e tal, gostamos do trabalho dele, a gente tá trabalhando bem, uma hora o resultado vai sair. O próprio Yuri Alberto tava fechado com ele até então. Aí o Léo Maná, na entrevista, também fala: vamos sair dessa situação sem sofrer. Então você percebe que vem alguns discursos mais ensaiados, mas sim, zero culpabilidade pra eles, né? Porque você, depois de um clássico na situação que tá, você jogar 2 garotos pra falar Foi muito feio. e ninguém. Mas então, os jogadores não podem tomar a frente nessa escolha para ir falar? Por exemplo, é absurdo perder do Palmeiras e 2 garotos na zona mista. Cara, tinha que ter ido o Ranielli, mais um cara, o Yuri Alberto, alguém que esteja lá mais tempo. Essa ordem vem de quem? É a diretoria que escolhe? O Yuri Alberto, eu gosto dele, é uma pessoa assim muito do bem, trata a gente muito bem, mas ele é meio difícil para entrevistas. Até mesmo em jogo que ele faz gol, ele não aparece na zona mista. Então ele tem receio assim, e dificilmente ele aparece. Então ali eu sabia que ele não iria aparecer. Os assessores, eles conversam com os jogadores para ver quem topa ir pra zona mista. Então não é um negócio assim, ó, Casão, você vai falar, você vai falar. Não é. Você pode falar? Ah, e você? Então é assim. E aí, quando você dá abertura pra falar ou não, aí você pega numa situação complicada como essa, quem que é o líder hoje? Tirando o Ranielli, que saiu sentindo incômodo muscular, nem sei se será dúvida pro próximo jogo ou não. Quem que é ali que ia tomar a frente? Eu não sei, assim, de cabeça. Não tem. Não tem. Não. Aí você poderia até pensar, o Fagner, né? O Fagner que tá no departamento médico. Mas o Fagner nunca teve esse papel de liderança frente às câmeras. Nunca. Nunca não teve. é a dele. Não é. Então, assim, o Corinthians não tem. E nas últimas coletivas, o Antônio Oliveira deu muito a entender isso. Várias indiretas. De que não tem uma liderança. O Fagner faz falta, não só em campo, mas também para ter um líder, para ter alguém, para ter uma referência. Hoje o Corinthians não tem uma referência. Sim, o Corinthians montou um time Não de tem. jogadores que não conhecem a história do Corinthians, que não vivem a história do Exatamente. Corinthians.